Antes do tempo ter nome, antes de um rei coroar sua fronte, antes do homem chamar a terra de posse e erguer muros na fonte, a verdade brilhava sem dogma, sem farsa, sem grade. Os olhos que viam sabiam que o todo é a própria verdade. Antes do ouro moldar um império, antes do templo vender a salvação, antes do medo ser culto e a guerra ser justificável missão. A chama dançava em silêncio e os sábios liam na brisa os símbolos vivos do eterno, a estrela que o fogo batiza. Mas vieram os tronos e os cetros e as leis para os livres dobrar. Quebraram os elos do verbo, calaram a voz do altar. E as chaves que antes brilhavam nas mãos dos que ousavam buscar, foram trancadas em livros que o medo ordenou não tocar. O que era um só se partiu, despedaçaram a luz como vidro. E os homens vagavam em sembras, buscando em ruínas o abrigo. Separaram o fogo do sopro, dividiram o céu e o altar. E ergueram muralhas morais pra impedir quem desejasse passar. Dizem que a carne é um fardo, que o espírito é quem deve voar, mas vendem prisões invisíveis e os cegos aceitam sem questionar. Prometeram o céu para os servos, condenaram que ousava pensar, e os grilhões se tornaram mais fortes quando a mente se negou a enxergar. Mas a luz nunca se apaga, nem se curva a voz do tirano. Ela arde nos olhos do sábio, que entende os ciclos do arcano. A pedra espera a lapidação e o tempo ressurge em segredo, e aqueles que buscam o alto vão conhecer o seu nome sem medo. Os reinos podem ruir na maré, a história pode mentir, mas a verdade é o que é. Os ciclos se fecham e se abrem como um compasso em ação, e o tempo esculpe as ruínas, mas não toca na fundação. Então rasgue os falsos tratados, queime as ordens profanas, pois o saber que é dado aos livres não se dobra às farsas mundanas. E quando as muralhas ruírem, só restará a verdade, em que o justo e perfeito renasce, onde habita a eternidade. Antes do tempo ter nome, antes de um rei coroar sua fronte, antes do homem chamar a terra de posse e erguer muros na fonte, a verdade brilhava sem dogma, sem farsa, sem grade. Os olhos que viam sabiam que o todo é a própria verdade. Antes do ouro moldar um império, antes do templo vender a salvação, antes do medo ser culto e a guerra ser justificável missão. A chama dançava em silêncio e os sábios liam na brisa os símbolos vivos do eterno, a estrela que o fogo batiza. Mas vieram os tronos e os cetros e as leis para os livres dobrar. Quebraram os elos do verbo, calaram a voz do altar. E as chaves que antes brilhavam nas mãos dos que ousavam buscar, foram trancadas em livros que o medo ordenou não tocar. O que era um só se partiu, despedaçaram a luz como vidro. E os homens vagavam em sembras, buscando em ruínas o abrigo. Separaram o fogo do sopro, E é isso aí, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma noite forte e cheia de luz. É um grande prazer estar aqui com você para mais um episódio de A Caverna do Bode.
E hoje a gente vai falar sobre esse tema tão importante, né? Que desperta na mente de todo recém-iniciado, né? Será que eu sigo esse processo de despertar? Ou será que é melhor ficar quietinho aqui onde eu estou? E hoje a gente vai fazer um raciocínio bastante interessante sobre isso. E eu peço para que você já deixe o seu like, já curte, já se inscreve, já ativa aí o sininho das notificações, porque isso ajuda você a receber tudo que a gente manda aqui e ajuda também o YouTube a recomendar mais vídeos com esses temas que a gente trabalha aqui, para que você possa se aprofundar cada vez mais, tá? Então, vamos lá, como sempre, eu invoco a presença das energias criadoras para que mantenha as minhas palavras na retidão do esquadro e sempre dentro dos limites traçados pelo compasso do grande mestre de luz que habita em cada um de nós. É isso aí, vamos começar. Deixa eu ver se está tudo funcionando aqui, tudo operando. Beleza. Vamos lá. Então, como vocês sabem, eu desativei todos os anúncios aqui do nosso canal, né? Principalmente para não atrapalhar o raciocínio de vocês com toda a distração das propagandas, dos anúncios que entram no meio. E por isso o nosso canal ficou sem receita, né? A receita que vinha dos anúncios, o dinheiro que vinha dos anúncios não tem mais. Acontece que produzir tudo isso aqui leva tempo, leva dinheiro, né? Leva energia e para isso eu conto com a colaboração de vocês, doando qualquer valor que puder através do Pix. Tem aqui o QR Code na tela, tem o meu e-mail aqui na descrição para você fazer uma doação de qualquer valor quando você assistir essa live. Isso nos ajuda a manter o nosso canal funcionando. Beleza? Tem um barulho de uma serra aqui do lado. Não sei se está pegando aí no microfone para vocês. Deixa eu ficar quietinho aqui para eu ver. Provavelmente não. Eu acho que o redutor de ruído está funcionando. Mas se chegar aí, acredito que vai ser baixinho e não vai incomodar, né? É isso aí. Então vamos lá, deixa eu dar um gole na minha água aqui. Vamos começar. Já vai pegando esse link, já vai compartilhando com todo mundo aí, porque esse vídeo aqui ele é fundamental para quem está no processo de despertar e para modular a mente da galera para sair desse movimento de escravidão, principalmente que a gente vive aqui no Bostil, né, no Brasil que a gente vive. Bom, muita gente acha que ao despertar ele vai descobrir um mundo que se pareça mais ou menos com um cenário de Senhor dos Anéis, sabe? Que ele vai sentar ali na varanda do condado, ali da casinha dele no condado, e vai fumar um delicioso fumo ali, um long bottom leaf, talvez, no jardim, e vai ficar ali curtindo a paisagem, vendo as borboletas, o céuzinho azul e coisa e tal. Acontece que quando o indivíduo desperta, quando ele rompe com todos os véus da Matrix, todos os véus da ilusão, né? E ele deixa tudo aquilo que ele aprendeu na iniciação governar a mente dele, ele se depara com um mundo que está mais para The Road, um mundo que está mais para 1984 do George Orwell, né? Um mundo todo fodido, que é muito menos glamuroso do que esse mundinho de elfos e fadas na Floresta Encantada, né? E aí o que acontece é que quando o recém-desperto ele se depara com toda essa realidade podre, com toda essa realidade cheia de mentiras, que é a verdade do mundo, né, e que foram escondidas debaixo do tapete a vida inteira, ele acaba ficando enojado, sabe? Quando o indivíduo ele descobre que os agentes daquilo que disseram que era religião, por exemplo, daquilo que ligava a Deus, eram na verdade assassinos, né? Eram na verdade, como a gente vê essas atrocidades, igual descobriram na Irlanda, um convento com freiras boazinhas que mataram 800 bebês na Irlanda. Isso até 1998, é coisa recente, a gente não tá falando da Idade Média, não. Pô, 1998, cara. Acharam mais de 800 bebês que elas jogavam num poço. Chegavam lá as mulheres num convento, mulheres pobres, mulheres pedindo ajuda, elas recebiam as mulheres, diziam, a gente vai mandar o seu bebê para cuidado, e jogavam as crianças dentro do poço, e as crianças, óbvio, morriam lá dentro, né? Então, quando você se depara com isso, quando você começa a entender a realidade que existe nua e crua, o cara tem vontade de vomitar,
né? Eu gosto muito do filme Matrix porque, de uma forma alegórica, mostra isso, né? Então o Neo tá lá no mundo de mentira, né? No mundo de ilusão. Ele tá lá de roupinha legal, ele tá lá com uma profissão renomada de programador e coisa e tal. E aí quando ele desperta no mundo real, que é um mundo todo fudido, no mundo onde ele tá pelado, no mundo, sabe, que tá sendo todo destruído, onde as pessoas estão sendo escravizadas, ele vomita literalmente ali na hora. E aquilo, para quem entende o processo iniciático, sabe que aquilo foi um ato simbólico de desintoxicação, né? E esse processo de despertar, muitas vezes, ele vai gerar longas crises. Ele vai gerar crise de identidade, ele vai gerar crise reflexiva. Muitos de nós vamos acabar nos perguntando, né? Será que compensa mesmo despertar? Ou será que é melhor tentar voltar a viver nesse mundo de mentira que, numa primeira análise, é bem mais confortável? E aqui a gente vai fazer um raciocínio, então, e eu quero compartilhar com vocês a visão de quem já esteve dos dois lados e quem esteve no meio, né? De quem já esteve no mundo profano, de quem está no mundo sagrado e de quem já esteve nessa meiuca aí pensando, porra, é melhor largar tudo e escutar funk e viver essa vida medíocre, porque isso dá menos trabalho, né? E aí eu vou, como sempre, escancarar algumas coisas importantes aqui, né? Bom, imagina que nós estamos numa guerra mundial. Imagina que a gente está no meio de uma guerra fodida, guerra bélica mesmo, coisa e tal. E que a cidade que você mora, ela está sendo invadida por inimigos que têm ordem de exterminar todos que estiverem pelo caminho. Todos que estiverem pelo caminho serão exterminados. Bom, o seu bairro, a sua rua estão na rota de invasão do fronte inimigo. E aí? Você vai preferir estar na sala da sua casa, ligar Netflix, pedir uma pizza, abrir uma Coca-Cola geladinha e coisa e tal, e esperar a morte chegar? Ou será que seria melhor para você saber a verdade, ter todas essas informações de que, olha, a gente está em guerra, os caras estão vindo, vão matar todo mundo, tua rua está no caminho, coisa e tal, para você poder vazar daí o quanto antes, ou em último caso, se não der tempo de vazar, para você estar pronto para se defender? O que você ia preferir? Esse é o ponto-chave da nossa conversa, tá? Porque pode não ser nada confortável saber a verdade. Pode não é nada confortável saber a verdade. Vai dar medo, vai dar ansiedade, mas você tem que ter em mente que essa é a primeira parte do processo. Porra, você descobriu que os caras vão invadir, que os caras estão vindo, sua rua tá aqui. Você vai sentir medo, você vai sentir ansiedade, mas depois você vai criar um plano e vai vazar da zona de guerra. Tá certo? Então, conhecer a verdade que existe por trás das cortinas do teatro do sistema é, nesse momento, algo novo para você, se você acabou de despertar. E como tudo que é novo, você vai se sentir desconfortável. Mas eu repito, essa é a primeira etapa. Quando você passa a conhecer a verdade, quando você passa a ter todos os dados, a entender o sistema, a entender as regras que regem toda a existência, por mais assustador que tudo pareça num primeiro momento, e de fato é assustador num primeiro momento, você vai ter dali para frente a condição de fazer uma coisa que a maior parte das pessoas da Terra não tem, que é fugir da zona de guerra. Fugir da zona de guerra. Porque, vamos entender algumas coisas importantes aqui, para a gente começar a dar fundamento no nosso comportamento, na nossa existência e começar a identificar a importância de conhecer a verdade. Vamos começar pelo que acontece aqui no Bostil para deixar o nosso raciocínio mais robusto, né? Eu gosto sempre de me aprofundar com vocês ali na raiz do problema, né? Na profundidade da coisa. Não de ficar só no superficial, que a mídia mostra, que a escola mostra, que o blogueirinho mostra, coisa e tal. Eu gosto de ir com vocês lá no nível molecular do raciocínio, é isso que a gente vai fazer. O Brasil é um país onde a percepção do poder ela está diretamente relacionada, atrelada à quantidade de empecilhos que um sujeito consegue colocar na vida do outro. Ou seja,
A percepção de poder tem a ver com o quanto aquele cara pode fuder a tua vida. Isso está diretamente relacionado à casta social que esse indivíduo está. Note que no Brasil, as classes sociais, elas não estão atreladas com a posse dos meios de produção como seria o normal, né? A classe social o indivíduo vai ascendendo quanto mais ele domina a posse dos meios de produção. Isso seria o normal do capitalismo. No Brasil, não. No Brasil, a sua classe, a casta social que você vive, ela está relacionada com o poder que você tem ou não de fuder com a vida do outro. Por exemplo, um guarda de trânsito no Brasil, ele tem muito mais poder do que um empresário rico, mesmo ganhando inúmeras vezes menos. Né? Pensa que esse empresário rico, ele pode ser facilmente subvertido por um guarda de trânsito. O guarda de trânsito pode fuder com a vida desse cara. E aí talvez você que é um escravo esteja aí já repetindo com a sua bocona cheia. É só ele seguir a lei que nada acontece. Acontece que não há uma lei para ser seguida. Eu fiz uma pesquisa e eu descobri que existem 45 leis federais que regem o trânsito. São 340 artigos, mais de 5.000 parágrafos, ou seja, são mais de 5.000 fucking regras para você seguir. Fora os decretos e os regulamentos estaduais e municipais e coisa e tal. Então, você que enche a sua boca de sandália arrebentada para dizer é só seguir a lei, você consegue guardar 5.000 regras na sua cabecinha oca? Eu fiz um levantamento por cima, só para você ter uma ideia. Somando leis federais, leis estaduais, leis municipais, que regem toda a minha vida, existem cerca de 3 a 5.000 leis que regem todos os aspectos da minha vida, como cidadão, como empresário. Nesse exato momento, se eu não quiser ser considerado um fora da lei, um bandido, por lógica, eu preciso primeiro conhecer mais de 5.000 leis, mais de 300.000 parágrafos, ou seja, eu tenho que conhecer mais de 300.000 regras para só depois eu começar a agir de modo que eu me enquadre nessas exigências dessas leis. E mesmo que eu tivesse um pendrive na minha cabeça que me desse condição de guardar 300.000 regras na cabeça, é impossível alguém decorar essa porra e raciocinar sobre 300.000 regras toda vez que ele for agir. Isso quer dizer que todo brasileiro é virtualmente um bandido. Eu sou, você é, todo mundo é fora da lei. E não necessariamente por ter uma índole questionável, ou por estar fazendo de fato mal a alguém, mas por ser um ignorante em relação às normas que regem a tua vida. Cara, eu tive um restaurante, uma época da minha vida, no interior de São Paulo, e um dia um cara do corpo de bombeiros chegou lá, foi com a porra de um micrômetro, um instrumentozinho de medição, um micrômetro que mede microns, para medir a rugosidade do papel higiênico dos banheiros do restaurante. Porque, como eu averiguei depois, porque eu não acreditei que aquela porra era verdade, eu fui pesquisar, tinha a porra de uma norma que determinava a rugosidade do papel higiênico no restaurante. E aí, claro, que um dia depois uma empresa se apresentou, a empresa, por coincidência, era da esposa do comandante desse batalhão, e me vendeu uma consultoria, né? E eu não tive que fazer nada, uma semana depois o alvará estava lá liberado, né? E isso, meus caros, não é só no setor público. O setor privado, ele é tão prejudicado constantemente por essa merda toda, ele vive tão com medo de se fuder, que ele acaba se tornando a mesma anomalia que o setor público. O setor privado vira a mesma anomalia do setor público. Eu lembro de uma vez, logo no começo da onda dos aplicativos de banco e tal, eu baixei lá um aplicativo do Bradesco, e aí fui usar para eu liberar, mandou eu ir na agência. Que por si só já é uma burrice, né? É um serviço online. Aí chegou lá, eu tive que pegar uma senha, eu tive que aguardar um cara me chamar. Esse cara fez um cadastro manual. Aí eu tive que pegar outra fila, que era a fila do caixa eletrônico, para eu poder gravar minha digital e cadastrar uma senha.
Fiz o primeiro acesso no aplicativo, por sorte eu fiz isso estando lá e não na minha casa. Quando eu fiz o primeiro acesso, eu tive que voltar na mesa do primeiro cara para o primeiro cara fazer a liberação do meu acesso e aí sim eu consegui usar a porra do aplicativo. Então, aqui no Bostil, há um certo fetiche, há uma certa tara em tornar difícil algo que poderia ser fácil. Só que, para o desgraçado que vai atrapalhar a sua vida, isso é fantástico, porque ele se sente importante quando ele atrapalha a tua vida. Isso eleva ele socialmente. A percepção de poder que esse infeliz tem sobre si mesmo está diretamente relacionada com a quantidade de problemas que ele causou na vida de quem cruzou com ele naquele dia. E tenha muito claro para si que isso não é fruto do acaso, tá? Calma que a gente está estruturando o raciocínio, você vai entender o que tem a ver com o tema da live. Isso foi milimetricamente projetado para que você não tenha a capacidade de seguir livremente com a sua vida sem violar alguma lei. E não tendo a capacidade de seguir com a sua vida sem violar alguma lei, você está sempre inseguro, sempre com medo de estar fazendo algo que te meta numa encrenca. E provavelmente você está, sem nem saber. Porque não tem como alguém seguir a porra de 5.000 leis com sei lá quantos 1.000 artigos. Ou seja, é impossível alguém seguir centenas de milhares de regras diferentes. E a ideia é justamente essa. É justamente essa. E aí você vai ver jurista tapado, que não consegue conectar a porra de 2 neurônios ali para fazer uma sinapse decente, dizendo que as leis existem para regular e manter a ordem da sociedade. Cara, essa é a coisa mais imbecil, mais estapafúrdia que alguém pode dizer. Não é possível que esse cara viva no mesmo país que eu. Não é possível. Regular a sociedade, garantir segurança. As leis no Brasil, elas foram criadas para um fim único e exclusivo de controle social. Ou seja, a ideia é manter você sempre com medo, de modo que você esteja constantemente submisso ao poder de um agente do Estado. E se você oferecer uma propina ao agente do Estado, você ainda é considerado um criminoso. Veja, eu não fiz nenhum juramento, como o agente público fez. Eu não assinei contrato nenhum. Eu não sou um prestador de serviço do Estado e ainda assim eu não posso pagar uma comissão para um agente que me livrar de um problema que a própria estrutura impossível do sistema me causou. É a lógica invertida para variar. Por quê? A gente tem a mania aqui no Brasil de ver o empresário que pagou propina como uma pessoa ruim. Ai, o cara da OMS lá, ele pagava uma propina para diminuir a quantidade de impostos. Cara, esse cara é um herói. Esse cara, ele estava tentando salvar a empresa dele das garras do Estado. O cara que paga propina é, por dedução, por lógica, sempre a vítima. Para e pensa nisso comigo. Se eu tenho o poder de mandar você só tomar no cu e não encher o saco, eu vou te pagar propina? Eu não vou te pagar porra nenhuma. Eu mando você tomar no cu e não encher o saco e fim. Se eu te pago propina, isto é, se eu abro mão de recursos valiosos para que você pare de impedir o meu desenvolvimento, eu sou um refém teu. Ora, quem tem poder não oferece dinheiro ao outro, manda ele tomar no cu, dá um pau nele, sei lá, manda o cara embora. Se você está tendo que dar dinheiro para alguém não atrapalhar a tua vida, você está sendo extorquido, coagido. Ou você acha que o cara da Odebrecht ele estava super feliz em desembolsar milhões de reais para o PT? Você já viu alguém ficar feliz em desembolsar milhões para alguém que era para estar no bolso dele e agora está no do outro? O cara estava super feliz pagando milhões para o cara não travar a empreiteira dele. Então, a gente vê que a classe mais alta do Brasil é aquela que em inglês se chama establishment, ou em português, estamento burocrático. O
que é estamento burocrático? É essa galera que tem o poder de fuder com a tua vida. Né? Então você pega lá um gordino, ou você pega um diretor de uma Receita Federal, ou você pega esse careca com síndrome de imperador, ou você pega um presidente de sindicato, e você vai ver que ele tem mais poder do que qualquer empresário multimilionário. Pode pegar a empresa que você quiser aí. Esse cara tem o poder de acabar com a vida dele. O empresário milionário, ricão, fudidão, ele tem que se mijar pro cara. Ele tem que acariciar as bolas do careca. Se ele quiser, não tem encheção de saco. Ele é obrigado a contratar o escritório de advocacia da mulher do careca se ele não quiser se fuder. Porque ele vai se fuder. Ah, mas se ele tem que contratar o escritório, é porque ele não segue a lei. Cara, tem 5.000 leis, 300.000 parágrafos pro cara seguir. Como que você vai seguir 300.000 leis, 300.000 regras? É impossível. Aí você vai precisar contratar o escritório da esposa do careca para ele dizer, não, então eu vou decidir aqui que para você essa lei aqui não se aplica. Né? Então a gente começa a entender sobre como o sistema opera, sobre como a Matrix ela é criada como uma trama, como uma rede de pescador que te impede de se desenvolver. Como essa rede que eu tenho na janela aqui. Você tem a impressão de que a janela está aberta, mas não está. Tem a porra de uma rede travando a liberdade. Se você quiser fazer parte desse jogo de quem segue todas as regras, sempre vai ter uma rede para te impedir. Porque se você olhar para a história do Brasil, você vai notar que esse mecanismo de aprisionamento, ele não nasceu com o PT, meus caros. Ele não nasceu com o João Goulart. Ele não nasceu no regime militar. Ele foi importado lá de Portugal desde a época que o Brasil era colônia. Quando a coroa portuguesa chegou aqui, aqueles nefastos, eles sufocavam qualquer iniciativa, qualquer tentativa da iniciativa privada. Era alvará, era carta magna, era monopólio. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde o empreendedorismo sempre fez parte do raio-x dos caras. E outra, eles sempre tiveram bola, né? Que o brasileiro não tem. Desde que eles surgiram quando nação, né? Desde que eles mandaram a Inglaterra enfiar aquele monte de imposto no rabo lá em 1773 no Tea Party, né? Diferente deles, aqui no Brasil, desde que a escória portuguesa chegou, o sujeito que quisesse vender uma simples laranja para o outro, ele precisava de bênção da burocracia. De um papel, com um carimbo, com uma assinatura, com uma licença, com o pagamento de uma taxa, com toda uma porra de uma enrolação que travava e sempre travou até hoje o desenvolvimento do nosso país. E séculos se passaram, séculos. E a porra da lógica ainda é a mesma. A cada década que foi passando, o Estado com E maiúsculo, ou seja, o governo, o estamento burocrático, ele criou mais normas, mais regulações, mais exigências. E sempre com o discurso de garantir o bem comum, né? É o papo daquela escrota, daquela Miriam Latão lá, que não consegue nem falar, retardada, de tanta maconha que ela fumou na vida. Né? Ah, não, isso parece ruim, mas é para o bem de todos. Que para o bem de todos, cara, é sempre essa mesma ladainha. E o que as pessoas não percebem é que quanto mais complexo se torna esse arcabouço legal, mais dependente você fica de intermediário. O Brasil é um lugar que a gente precisa de despachante para fazer transferência. Ah, não, você pode fazer direto no Detran? Pode, tenta agendar para você ver se dá certo. A gente precisa de advogado, você não pode se autorrepresentar. Ah, não, mas você não tem poder postulatório. Eu não tenho poder postulatório porque eu não tenho a porra de uma licença do governo. Eu conheço mais sobre direito do que muitos advogados que eu conheço. Aqui você precisa de cartório. Que é uma coisa inútil, uma coisa que não existe. A gente está na era digital, existe blockchain. E eu tenho que ir no cartório pegar a porra de um selinho. Sabe, você precisa de fiscal. É o cúmulo da imbecilidade quando eu vejo alguém defendendo a criação de uma nova lei para regulamentar alguma. Não, é porque isso aqui precisa de uma lei. Que lei, cara? Que lei? Ai, a lei FELCA ajuda a criança. Ajuda a criança o caralho. Tudo isso já existe no Estatuto da Criança e do Adolescente, já existe no Código Civil brasileiro.
Aí o infeliz vai e cria mais uma porra de uma lei, que inclusive não tem nada a ver com criança, né? Usaram toda essa miguelada que o Felca deu, né? Que no meu entendimento ele tá com os caras, né? Porque você começa a olhar, foi na Globo, tudo que vai na Globo eu já costumo desconfiar, né? O cara foi no Fantástico, eu já tô contra. O cara vai logo no Fantástico, na Rede Globo, né? Falar de quem pega a criancinha logo na Globo. É tipo eu ir lá no PCC falar mal de traficante, né? Aí usaram toda a narrativa do cara e resolveram o problema. Marajó continua lá. O comércio de crianças continua regaçando, passando ali pela Guiana Francesa e indo embora. E qual foi a solução deles? Então houve uma denúncia de que as crianças estão sendo passando por um processo de adultização e não sei o quê. Já sei, vamos regular as redes sociais e criar mais imposto. Porra, agora resolveu o problema das crianças, né? Vocês estão entendendo que nunca foi sobre segurança, nunca foi sobre ordem, mas sim sobre criar uma indústria da dificuldade, um ecossistema inteiro sustentado apenas pela incapacidade deliberada do cidadão de viver sem esbarrar em uma infração? O sistema evoluiu, não foi para te libertar, não. Foi para aperfeiçoar a algema. E o maior truque dos caras, como eu sempre abordo aqui, é te convencer de que tudo isso é para te proteger. Nós estamos enfiando um veneno em você, mas é para te proteger. Nós estamos mantendo você trancado na sua casa para fazer um experimento social, mas é para te proteger. Nós estamos tomando 60% do teu dinheiro no decorrer da vida, mais, né? Se a gente fizer a conta, por exemplo, uma casa sua que você comprar, o que você vai pagar de IPTU, de imposto de renda, de ITBI, se você fizer a conta, você perdeu a casa, né? Mas nós estamos fazendo tudo isso pro teu bem, cara. E tem outra questão aí, né? A lei que deveria ser clara, que deveria ser objetiva, né? Deveria dizer, olha, não pode copo de vidro. Deveria estar escrito assim, aí tudo bem. Isso aqui é uma regra. Não pode copo de vidro, beleza. Tá claro. Não. A lei, ela é sempre um emaranhado ininteligível, né? Ou seja, você pega aquela porra, você tenta ler, você não entende nada do que ela quer dizer. E isso acontece de propósito. Não acho que é simples prolixidade, não. Não, o cara fez isso porque ele era da Academia Brasileira de Letras e como o português é uma língua aristocrática, o cara tentou complicar. Não, senhor. Ele complicou de propósito para só quem está dentro da máquina consiga utilizar aquela lei. Ou seja, no final, não é nem sobre justiça, nem sobre segurança. É sobre manter o povo refém de uma elite. Pergunta para um advogado no Brasil sobre um caso, leva para ele e fala assim, eu tenho aqui um documento, aconteceu isso. Eu tenho direito ou não tenho direito? A resposta dele sempre vai ser, depende. Aí você fala assim, mas por que depende? Ele vai te dizer, porque tem juiz que vai dizer que isso é crime e tem juiz que vai dizer que não. Ou seja, quem regula a sociedade não é a lei, é o agente do Estado. É a casta de semideuses que define o rumo da tua vida. Pode o copo de vidro? Depende, vai ter juiz que vai dizer que pode, vai ter juiz que vai dizer que não pode. Se você fizer parte da loja dele na maçonaria, talvez para você possa. Se você for preto, pobre, fudido, daí talvez para você não possa. É assim. E por que essa merda existe? Porque meia dúzia de caras consegue fuder com a vida de 200 milhões de pessoas sem ninguém reagir. Por que será? Por quê? Porque existe uma ilusão que é cultivada no imaginário coletivo. Isso, a gente é treinado para isso desde pequeno. Existe uma ilusão de que o bom cidadão é aquele que obedece cegamente todas as regras. Desde que você está na escola, você teve que calar a boca e você não podia pensar fora. Nós já temos um episódio aqui que eu falei exclusivamente sobre criança e sobre isso. Sobre ser doutrinado desde pequeno. Essa imagem do sujeito exemplar
que é aquele cara que paga todos os impostos, que cumpre todas as formalidades, que não ousa questionar nada. Isso foi transformado em um ideal moral. E claro, a matriz dessa merda é a Igreja Católica, né? Que ensina sempre o sujeito a cala a boquinha e aceita a sua vidinha de escravo aí, porque é isso aí que Deus gosta, é isso aí que Deus quer para você, senão você vai ser mandado para o inferno, né? É esse o papo. E essa é justamente a maior armadilha de todas. Acreditar que ser submisso ao aparato estatal é sinônimo de virtude. O problema é que, como a gente está vendo, não existe a possibilidade prática de se cumprir todas as normas, cacete. Então o que sobra? Um teatro, né? É o indivíduo que se esforça para ser bonzinho, bonzinho diante da lei, né? E aí ele acaba virando um idiota útil, alguém que serve de propaganda para reforçar a narrativa de que o sistema funciona. E, enquanto esse imbecil se orgulha da retidão que ele acredita que ele tem, o mesmo Estado que ele idolatra, que ele acha que tem que intervir o tempo todo na liberdade das pessoas, é o Estado que trata ele como um gado, como um cordeiro numerado e que vai tosquiar ele a cada nova regulamentação. Entendam. O verdadeiro mérito não está em seguir uma regra por medo ou por conveniência, mas em saber discernir quando aquela regra é justa, do ponto de vista do utilitarismo, e quando ela é só uma corrente disfarçada de moralidade. Ou seja, o mito do cidadão de bem é uma farsa. Por quê? Porque ele coloca a obediência como sendo a maior virtude. Nossa, aquele cara que segue todas as regras, ele é um cara virtuoso. Mentira, você é um bunda mole. A virtude é o oposto, é a coragem de dizer não para aquilo que é injusto, de se deparar com as injustiças e não ceder. O brasileiro é bunda mole, o brasileiro cede e disfarça, finge a covardia dele como bom mocismo, né? Ai não, eu sou bom moço. Você não é, você é bundão. Tem uma obra que eu separei aqui, que eu acho que deveria ser obrigatória nas escolas. Obrigatória. E é claro que eles não vão deixar essa obra entrar nunca. Nunca. Mas se você quiser ser minimamente livre da lavagem cerebral que o sistema te fez, você tem que ler isso aqui, ó. Se chama A Lei, do Frederic Bastiat. A Lei. Tem um trecho aqui que eu quero ler para vocês. Deixa eu achar aqui. Que diz assim. Então, ele explica, né, o que deveria ser a lei, coisa e tal, e o que é um governo justo e estável, o que é a lei, coisa e tal. E daí ele vem aqui. Infelizmente, a lei não se restringiu ao seu papel. Ela nem mesmo desviou-se apenas por caminhos neutros e discutíveis. Ela fez pior. Agiu contrariamente a seu próprio fim. Destruiu o seu próprio objetivo. Dedicou-se a aniquilar a justiça cujo reino deveria manter. A apagar entre os direitos o limite que ela tinha por missão fazer respeitar. Ela colocou a força coletiva a serviço daqueles que desejam abusar, sem risco e sem escrúpulo, a pessoa, a liberdade ou a propriedade dos outros. Ela fez da expoliação um direito para protegê-la e a legítima defesa um crime para puni-la. Ou seja, o que está escrito aqui? O que antes era um crime, né, tomar algo de alguém à força, tomar algo que não te pertence do outro, isso sempre foi um crime, né? Isso passou a ser considerado legítimo, se for o Estado que faz. E se defender desse ataque, resistir, dizer você não vai levar, passou a ser considerado um crime. Por quê? Porque tem a porra de um pedaço de papel onde um semideus da elite escreveu uma porção de merda, deu uma assinatura
E um monte de policial, de militar, de nego que serve esses caras, disse, sim senhor, nós vamos fazer cumprir. Olha, por exemplo, a escravidão. A escravidão é uma atrocidade inconcebível. A escravidão não era crime. A escravidão era uma prática legal por décadas e décadas no Brasil. Inclusive, muitos escravos tinham escravos. Eles compravam a sua alforria, a sua liberdade, pagando com outros escravos. Pesquisa aí sobre o Barão de Guaraciaba, depois. Você vai ver que ele era um negro que tinha mais de 12 mil escravos. Por quê? Porque tinha a porra de um pedaço de papel chamado lei que dizia que um ser humano podia ser dono de outro ser humano. Ué, a gente não precisa ir tão longe. A gente não precisa falar de escravidão. Hoje o governo te obriga a pagar um valor mensal para você ter um carro ou uma moto. Você comprou o carro sozinho, sem ajuda de ninguém, com o teu esforço, com o teu dinheiro que já foi tributado, você já pagou imposto de renda, que é uma coisa que não faz sentido. Eu ganho do que eu ganho, eu tenho que dar uma parte pro governo. Aí você já pagou um outro imposto chamado IPTU, que é a justificativa do IPTU é preservar as vias, e ainda assim você tem que pagar uma taxa chamada licenciamento e uma outra taxa chamada IPVA para o governo. E se você não pagar, vem um monte de cara armado e te rouba. Sim, é roubo. Não interessa se eles estão com uma farda, com um uniformezinho, se a facção usa um uniformezinho escrito Polícia Militar. Se você não pagar, eles vão levar o seu bem. E quando um monte de cara armado toma o que é seu à força, porque você se negou a pagar o arrego, chama como? Chama extorsão seguida de roubo. Tá na lei, inclusive. Artigo 158 e artigo 157. O artigo 158 diz que é ato criminoso quando o indivíduo, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima a fazer, tolerar ou deixar de fazer algo para obter vantagem econômica. Não é isso que o Estado está fazendo? Aí tem o artigo 57, que diz que é o ato criminoso subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, utilizando-se de grave ameaça ou de violência contra a pessoa. Quando o cara vem, ele te extorque, e se você resistir, ele te amarra e leva teu bem embora. Artigo 158, artigo 157. Só que para eles não é crime. Então note, quando é você, é crime. Quando é um agente do Estado, aí é moralmente aceito. Aí é necessário. Aí é para o bem de todos tomar o seu carro. Desviaram 60 bilhões do INSS. É irrelevante. Continua pagando, porque é para o bem de todos. Se entrar um vagabundo aqui na minha casa, eu pegar minha arma legalizada e meter fogo nesse infeliz, é crime. Agora, o cara apontar uma arma para minha cabeça para roubar meu celular, o STJ decidiu que não é crime. Aliás, que é crime de furto e não de roubo. Decidiu que não é roubo, não é assalto, não é artigo 157, é 155. Por quê? Porque furto a pena é mais branda. Não, isso daí não é. Isso daí ele não tomou, ele apontou a arma, mas você entregou. Então, é furto. Sacou? E essa lógica perversa e moralmente aceita, ela transforma o Estado, de uma forma velada, é claro, no maior ladrão institucionalizado que existe. O ladrão é a maior quadrilha que existe. Pensa comigo. Um ladrão capaz de sugar o fruto do seu trabalho sem que você sequer perceba que você está sendo roubado. Porque isso é feito com aparência de legalidade. Isso não é o maior roubo do século? Não tinha que virar um filme? Hã? E aí o policial que vai roubar o seu carro, ele vai dizer assim, não, eu só estou fazendo o meu trabalho. Eu sou um cidadão de bem. Como se isso fosse justificativa. Né? O traficante lá do Comando Vermelho que mora lá no morro, ele está fazendo o trabalho dele só. A diferença que tem do traficante para a indústria farmacêutica é um papel. Ambos vendem drogas. Ambos estão fazendo o seu trabalho. Só que um tem um papel que diz pode. O outro tem um papel que diz que não pode.
E o mais impressionante é que a maioria das pessoas aceita esse roubo diário com um sorriso no rosto. Ai, nossa, eu estou cumprindo o meu dever cívico. O Batistache já alertava. Quando a lei se corrompe, quando ela passa a sancionar a injustiça, obedecer essa lei não é sinal de bondade, é sinal de covardia. A verdadeira justiça exige muitas vezes a coragem de resistir à lei injusta. Veja essa atrocidade da Lei Maria da Penha, que fere todos os preceitos dos direitos humanos. Cria presunção de culpa. Uma lei sexista. Ah, se você é homem, presume-se que você é culpado. Cerceia o direito à ampla defesa. Cerceia. Há julgamento com decisão liminar que tira o indivíduo do seu lar, deixa o indivíduo sem casa. Sem que haja o direito à ampla defesa e sem que haja nem a necessidade de produção de prova. Nem a necessidade de produção de prova. O depoimento da suposta vítima é tido como ilibado, como imaculado, como verdade indiscutível. Se você entrar agora e pesquisar por casos falsos Maria da Penha, você vai ver que no site do Senado Federal consta pesquisa de que cerca de 50% das acusações que geraram sanções contra os acusados eram falsas. Falsas. E as pessoas seguem sem questionar. A polícia vai lá, manda o cara sair de casa, ele sai de casa. A mina diz que ele enfiou porrada nela, sem ele ter feito nada, e ele não faz nada. E aqui entra o antídoto que o sistema não quer que você acesse de modo algum. Mestre, como é que eu me livro dessa porra? Como que eu saio disso? Vamos lá. Se a lei foi orquestrada e transformada em instrumento de expoliação, a única forma de não ser esmagado por ela é adquirindo uma coisinha que eu sempre falo aqui. Conhecimento. E eu não estou falando só de conhecer os artigos da lei ou de decorar os códigos jurídicos ou de ler a porra de um livro. Porque também decorar todos os códigos jurídicos desse tanto de lei seria impossível, né? Mas mesmo que fosse possível, isso só faria você ser um cordeirinho que decora bem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de entender a lógica do sistema, sabe? De enxergar as engrenagens que operam por trás ali das cortinas, nos bastidores. Por quê? Porque o ignorante, isto é, aquele que ignora, aquele sujeito que desconhece, ele acredita que ele está protegido porque ele obedece à lei. Enquanto o sábio percebe que a obediência sem discernimento, ela é só servidão. Ou seja, como nós vimos, é impossível obedecer todas as centenas de milhares de regras que o Estado nos impõe diariamente, visto que elas foram criadas com o objetivo de serem impossíveis de obedecer, tá certo? E pode até ser que até hoje você tenha seguido tudo bonitinho e até hoje não deu nenhum problema para você. Mas é só uma questão de tempo e oportunidade. Se em algum momento o Estado precisar te prender ou precisar tomar algum bem teu que seja do interesse dele, ele vai arrumar algo dentro da lei. Certamente dentro dessas 5 mil existe alguma que te colocaria na cadeia hoje ou que tomaria tua casa, teu carro hoje. Tem um trecho lá do filme do Harry Potter, onde ele está sendo injustamente julgado ali. Ele fez um feitiço em legítima defesa para proteger as pessoas, inclusive, e daí ele está sendo julgado. E o ministro da magia, que é o presidente do STF lá do mundo do Harry Potter, ele é interrompido pelo defensor do Harry Potter, que diz que não existe uma lei para puni-lo. E o ministro responde imediatamente: leis podem ser mudadas. Eu acho aquela parte fenomenal, porque ela mostra o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Ou seja, o que vale não é a lei, é a caneta que está na mão deles. E se a caneta está na mão deles, não existe mais regra. A regra é o que eles quiserem que seja. Hoje pode, amanhã vai prejudicar alguém deles, muda a lei. Aí depois disso aqui volta de novo. Não tem uma regra clara. Não é um jogo assim, olha, o jogo é esse, a regra, você entrou, é 45 minutos, 11 jogadores para um lado. Não, a regra vai mudando conforme eles querem. E sendo assim,
É preciso saber, então, que a maior e única arma que você pode ter para se defender desta guerra que está acontecendo na tua vida exatamente hoje é a informação. É como eu disse anteriormente, né? Eu vou ser atacado por alguém. A coisa mais valiosa que pode existir para mim é eu saber como ele vai atacar, quando ele vai atacar e onde ele vai atacar. Para que aí eu possa criar minha estratégia de defesa. E a única forma de eu ter essa informação é tendo conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento, nem sempre você vai conseguir ter todas as informações em tempo real. Só que o conhecimento, ele te dá um framework. Ou seja, ele te dá um padrão lógico que existe por trás da ação do inimigo. Por trás da ação do estamento burocrático. Por que eu sempre consigo trazer aqui para vocês análise geopolítica antes de acontecer? Né? É porque eu sou médium, é porque eu sou profeta, ungido, porque eu sou primo do Nostradamus? Não, cacete! Não tem nada de metafísica. É lógica alimentada por informação. Eu entendo como funciona o bastidor do negócio. Então, no primeiro movimento, eu já falo, eles estão querendo fazer isso. Eu construo a informação, porque eu tenho framework. Eu costumo repetir aqui incansavelmente para vocês. Só o conhecimento liberta. Por que eu repito incansavelmente para vocês que só o conhecimento liberta? Porque só o conhecimento amplo, o conhecimento de fato profundo, esotérico, ele vai te permitir, na verdade, identificar aonde que existe uma armadilha. Quem está lucrando com essa armadilha. E principalmente, de que forma é possível você se mover para fora do alcance dessa armadilha. É por isso que todo regime autoritário teme a educação. Teme a educação verdadeira. Por quê? Porque ela destrói a ilusão. Imagina, se todo mundo souber que as leis foram criadas não para proteger, mas para subjugar o indivíduo, muda a forma como todo mundo começa a reagir ao Estado, não muda? E é aqui que entra o verdadeiro poder. Muita gente vê um iniciado mudando de vida drasticamente e acha que alguém está dando dinheiro para ele, acha que tem a ver com conchavo político, acha que tem a ver com, sei lá, pacto com o capeta. E o que esse imbecil que está falando esse tipo de coisa não sabe é que o iniciado, ele muda mesmo de vida gigantescamente porque deram para ele algo muito mais poderoso do que dinheiro. Deram para ele conhecimento. Pensa comigo, o que você prefere? Uma doação de R$1 milhão hoje ou a receita de como fazer R$1 milhão sempre que você quiser? A receita é muito mais valiosa, concorda? Com a receita, você faz 1 milhão, inúmeras vezes. É isso que o conhecimento faz. O homem informado, ele entende que a liberdade dele não depende da assinatura de um burocrata de merda lá em Brasília. Depende da capacidade dele de pensar e de tomar decisão. E de criar estratégia para tomar essa decisão de modo que ele escape da teia que foi montada ao redor dele. É o que eu sempre digo. Você nunca vai conseguir destruir o sistema. Isso é coisa de adolescente imbecil de DCE. Achar que, abaixo a Matrix. Não vai acontecer, cara. Você não vai conseguir destruir o sistema. Nunca. Mas você consegue ter conhecimento suficiente, se você se dedicar aos sagrados mistérios, de modo que você faça as garras do sistema não te alcançarem mais. O conhecimento é o único antídoto contra a escravidão legalizada. E aqui entra uma questão importante, que é o meio onde você se insere para buscar esse conhecimento. Porque diante de um sistema que foi moldado para te manter aprisionado, preparar essa fuga, sair da caverna, te dá muito... você tem muito mais chance se você não fizer isso sozinho. Concorda? Tô numa cela cheia de gente. Se eu tiver uma galera comigo, fica mais fácil do que eu tentar fazer a parada sozinho, não fica?
Só que aí é que tá. Não pode ser qualquer grupo. Esse grupo de fuga não pode ser qualquer grupo. Existe uma regra que eu aprendi com o professor Olavo de Carvalho, estudando com ele, que na verdade é um ensinamento do Tomás de Aquino, né? Que ele fala sobre uma ferramenta muito importante para você classificar quem pode e quem não pode estar do seu lado nessa fuga. O Tomás de Aquino ele tinha uma máxima sobre como selecionar um amigo. Ele dizia, idem velle, idem noli. Ou seja, querer as mesmas coisas e negar as mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisas. Portanto, as pessoas que pensam coisas muito diferentes de você, elas podem ser seus conhecidos, você pode tratá-las bem, você pode, né, ter uma relação de coleguismo com elas, mas elas não podem ser seus amigos. Isso inclui parente próximo, tá? Contando pai e mãe, tá? Ou seja, você precisa se desligar dos escravos e você precisa estar do lado de quem enxerga a farsa, de quem não se contenta em viver como um escravo sorridente. Por quê? Os aliados de verdade, eles não vão ser definidos por laço sanguíneo ou pelo teu convívio casual. Eles vão se definir pelo alinhamento de princípios. Isso é fundamental. Quem entende isso começa a viver a vida de uma outra forma. Quem não compartilha da sua visão de liberdade, inevitavelmente, em algum momento vai ser usado como uma ferramenta contra você e vai atrapalhar a tua fuga, se não te botar mais na cadeia ainda. Então, o conhecimento, ele se torna a única chave capaz de abrir as portas da liberdade. E quando eu falo em conhecer, eu falo em conhecer não apenas livros, mas conhecer a lógica que governa o sistema. A lógica que separa o homem que rasteja do homem que anda com presença, com firmeza. E nesse caminho, ninguém resiste sozinho. Por isso que é preciso buscar pares. É preciso buscar estar entre os seus. Aqueles que gostam das mesmas coisas e que rejeitam as mesmas coisas. É extremamente necessário para o teu desenvolvimento estar entre aqueles que compartilham o mesmo amor pela liberdade e a mesma rejeição à tirania. É isso que vai te dar força para resistir e seguir adiante. A vida não é um passeio solitário. A vida é uma batalha. E só quem se une a irmãos verdadeiros consegue se manter de pé numa batalha, resistindo a todo o peso da máquina do sistema que existe e vai sempre existir em volta dele. E aí é nesse ponto que surge a iniciação aos Sagrados Mistérios. Por quê? Porque ela não é só uma sequência de aulas, né? Ela é uma iniciação, ela é um caminho simbólico, prático, preparado com clareza para você entender como o sistema funciona e principalmente como sair das garras dele. E mais do que isso, a iniciação aos Sagrados Mistérios é agora uma comunidade, onde você pode se conectar com outras pessoas que compartilham ali das mesmas ideias. Sem falar que ela é uma porta de entrada para uma ordem que historicamente, a maçonaria verdadeira nunca se curvou ao estamento burocrático. Pelo contrário, existe uma bostinha de uma organização elitista formada por esses magnatas que levam o nome de maçonaria. Isso não é maçonaria. A maçonaria sempre reuniu homens livres e de bons costumes que se ergueram acima do estamento burocrático. Homens e mulheres conscientes e preparados para viver de acordo com a verdadeira luz. E o que muda quando você é iniciado é que você para de ser escravo. E você também para de ser iludido e de acreditar que um dia o sistema vai cair, que o Trump vai salvar o Brasil, que o Lula vai ajudar os pobres, que o Bolsonaro está sendo injustiçado. Ao invés disso, você aprende a viver fora do alcance desses caras. Tua vida financeira, tua alimentação, tua saúde, tua liberdade geográfica, tua conexão com Deus. Tudo isso passa a ser encarado de outra forma. E acredite, fora do radar do sistema. Então a minha resposta para o título do vídeo, despertar ou não despertar? Minha resposta é, primeiro, tenha em mente que não vai ser bonito. O despertar não vai ser confortável.
Não vai ter tchururu, musiquinha de flautinha, batinha indiana, incensinho, cristalzinho, mantra no fundo. Não vai ter. Sinto muito, se esse era teu plano, não vai ter. Mas tenha em mente também que saber a verdade é ter o poder de mapear a realidade e de tomar as decisões que tiram você e os seus, as pessoas que você ama, da porra da zona de guerra. Se você percebeu que não existe saída dentro do labirinto, mas que é possível se erguer, se levantar, estar acima desse labirinto, esse é seu chamado. Eu vou encerrar aqui, e se você atender a esse chamado, aqui na descrição tem um link para você começar a iniciação aos Sagrados Mistérios e aprender a se libertar dessa merda toda. Por hoje é isso, e a gente se vê pelo caminho.